Olá, pessoal! Na aula de ótica geométrica de hoje, nós vamos entender como ocorrem as miragens. E para que a gente possa entender esse fenômeno, vamos falar rapidamente como é que funciona a variação do índice de refração, o N, com a temperatura. A gente vai pensar aqui no ar atmosférico. A variação da temperatura do ar atmosférico faz com que o índice de refração varie. Então vamos pensar aqui o seguinte, se nós aumentarmos a temperatura de um corpo, do ar atmosférico, com certeza a sua densidade ela vai diminuir. A densidade é inversamente proporcional à temperatura. Se a densidade diminui, é porque as moléculas de ar ficam mais afastadas uma das outras. Quanto maior a densidade, mais próximas essas moléculas se encontram. Isso faz com que a luz tenha mais dificuldade em passar aqui, porque as moléculas estão muito próximas uma das outras, do que aqui, em que elas estão mais afastadas. Então, com a maior temperatura, a velocidade é maior. Vamos desenhar aqui o gráfico, seria mais ou menos assim da velocidade. Como o índice de refração N é C sobre V, quanto maior for a velocidade, menor é o índice de refração. Então, a gente pode dizer o seguinte, que quanto maior a temperatura, menor é o índice de refração, certo? E por que isso é importante? Porque imagina que você tem aqui o asfalto. Esse asfalto pode ser areia também, tá? Pensa a areia do deserto, ela fica bem quente. Se tiver num dia muito quente, esse asfalto fica com uma alta temperatura, fazendo com que ele fique muito mais quente do que a camada de ar que está acima do asfalto. Ou seja, na própria atmosfera, tem uma variação do índice de refração. Quanto mais próximo do asfalto, menor o índice de refração. Tudo bem? E aí, vamos dividir essa atmosfera em vários pedacinhos. Nós vamos desenhar aqui grande, tá? Mas finge que são pedaços infinitesimais. Quando o raio de luz vem, vamos supor que ele venha por aqui, ele está vindo de um meio mais refringente para o menos refringente. Isso significa que esse raio luminoso vai se afastar da normal. Pode chegar um momento em que ele se afaste tanto da normal que ocorra a reflexão total. E aí esse raio passa a subir a sua trajetória. Tudo bem a ideia? E aí você, só desenhar aqui a trajetória do raio, e aí você está com seus olhos aqui, Para você, o raio de luz sempre vem em linha reta. Então você vai imaginar que um objeto que emitiu luz, que estava lá em cima, na verdade, ele vai estar aqui embaixo. Então você vê o objeto como se ele estivesse no chão. Na verdade, o objeto está lá em cima. Mas devido à refração e possível reflexão total que acontece por conta da variação de temperatura da atmosfera, você acaba enxergando a miragem desse objeto aqui embaixo. Foi a ideia da miragem? E com isso, você pode causar diversos fenômenos como esse daqui. Está vendo essas duas imagens? Na primeira, parece que está tudo molhado, né? Aqui na frente, Com certeza você já viu isso na estrada. Parece que está tudo molhado. E aí, quando você chega perto, esse molhado desaparece. Por que isso acontece? É a refração da água que está na atmosfera. E aí, devido a essa variação de refração, a água que está aqui sobe e você acaba enxergando ela como se ela estivesse no chão, molhado.
Na figura do lado, olha só que legal. Você está refratando esse azul do céu, né? E aí, ó, aparentemente, a estrada sumiu. Sumiu de verdade a estrada? Claro que não. Quando você chegar perto, é como se ela voltasse a aparecer. É porque, na verdade, esse azul do céu está sofrendo essa reflexão total. Seus olhos enxergam o prolongamento e vão imaginar que o céu, né, na verdade, está no chão. Um outro fenômeno análogo à miragem é chamado de fata morgana. Ele acontece pela mesma razão da refração, só que agora, em vez da temperatura ser maior embaixo, ela vai ser maior em cima. Você tem aqui temperatura, nós sabemos que o índice de refração varia inversamente. E isso aqui acontece, por exemplo, próximo à superfície da água. Então, você tem aqui a superfície da água, ela pode ficar mais fria do que a atmosfera que está em cima, que fica mais quente. Né? E aí, você também tem diferença de temperatura, portanto, o raio luminoso que estiver fazendo a sua trajetória nesse meio vai sofrer múltiplas refrações. Só que agora vai ser o contrário. O raio luminoso vem aqui, ó, por exemplo, daqui de baixo, desse ponto. E aí, quando ele sobe, é que ele vai do meio mais para o meio menos refringente. E aí ele se afasta da normal. Ele pode chegar em algum momento que ele se afaste tanto da normal que ele sofra reflexão total. E aí você, com seus olhos posicionados aqui, vai imaginar que esse raio luminoso veio lá de cima, quando na verdade o objeto está aqui embaixo. E você pode observar esse fenômeno aqui, como a gente falou, próximo à superfície da água. Está vendo que o barco aqui, ó, aparentemente, está flutuando. Está flutuando mesmo? Claro que não. Na verdade, o raio luminoso que estava aqui, ó, seria o barco, né, o ponto A, ele só não sofreu reflexão total. Mas você está posicionado aqui, vai imaginar que esse raio veio um pouco mais de cima do que o que ele realmente se encontra. No segundo desenho, não. No segundo desenho teve a reflexão total, olha só. Aqui, ó. Você está vendo, inclusive, o objeto de cabeça para baixo, né? Porque aqui ocorreu a reflexão total. O raio veio aqui, desviou a trajetória, você está aqui embaixo, enxerga em linha reta. Aparentemente, o objeto está aqui embaixo, ele vai estar lá em cima. Tá? É provavelmente por conta desse fenômeno que surgiu a lenda do holandês voador, que era o barco, né, que podia, um barco amaldiçoado que podia viajar por cima da água. Na verdade, não tinha nada demais. Era o pessoal que estava aqui no porto enxergando esse fenômeno, né, por conta da diferença de temperatura da água com a atmosfera.